Vamos falar de eleições, porque o cenário vai se desenhando para o governo do Rio Grande do Sul. Está bem mais fácil de enxergar esse quebra-cabeça, Rosânia, do que para o cenário nacional, para a presidência da República, que está essa bagunça, essa confusão para ver quem vai pela direita, se vai um, se vai mais de um. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o cenário mais desenhado. Bem, bastante claro o cenário agora. Porque esses dois acontecimentos do fim de semana foram bastante decisivos. Eu vou começar pelo MDB, que foi no sábado. Aliás, poderia começar pelo PT, que foi na sexta a definição, né? Que a definição, a dúvida que se tinha era se o candidato ao Senado seria qual dos Paulos, Paulo Paim ou Paulo Pimenta. E aí, Paulo Paim, na reunião decisiva, que foi no final da tarde de sexta-feira, anunciou que tinha feito uma série de exames, um check-up que deu alguns problemas. Eu sei que ele tem que fazer uma cirurgia de quadril, por exemplo, e que ele vai cuidar da saúde. Então, isso simplesmente abriu caminho para a candidatura de Pimenta sem disputa, não haverá disputa interna. Essa é uma das vagas. Neste ano a gente vai votar em 2 candidatos para o Senado, e a outra vaga o PT reservou para Manuela Dávila, que vai se filiar ao PSOL no dia 9 de dezembro. Aliás, uma filiação bastante insólita a forma como vai ser, né? Em vez de ser num gabinete fechado na sede de partido, como costuma ser, é uma filiação que tem a cara da Manuela, assim. Vai reunir povo num bar aqui na Cidade Baixa. A Cidade Baixa é um reduto da esquerda. No Bar do Alexandre, vai ser no final da tarde com samba. Tem uma banda lá tocando samba no dia 9. Ela vai se filiar ao PSOL já tendo como certo que será candidata ao Senado. E Edgar Preto foi confirmado nesse final de semana. Falta, portanto, a definição do vice. E eles devem guardar essa vaga para atrair outros partidos para essa aliança. Provavelmente, vou dar um chute aqui, o vice vai ser do PSB, que está apoiando, mas não está na chapa. Não tem mais chance de Edgar Preto e Juliana? Não vejo nenhuma chance, viu? A Juliana lançou a candidatura dela. Havia uma expectativa de que o Preto abrisse mão da candidatura para apoiar Juliana Brizola. Isso está descartado. Ele mesmo não disse aceita. Que não teria problema se fosse vice, mas não é a ideia agora. Não é a ideia agora, não é a ideia do PT. O PT acha que a Juliana está muito desgastada e também não sentiu firmeza, né? Porque o Lupe promete, mas os deputados nem foram no lançamento da candidatura dela. Os deputados preferem apoiar Gabriel Souza. E aí chegamos ao que eu ia começar, mas acabei deixando em segundo plano, que foi a confirmação de Gabriel Souza com 2 dados muito relevantes. O primeiro é a unidade do MDB. Eu acompanhei, Andressa e Jane, em 2022 a convenção do MDB, MDB rachado, Sartori, Pedro Simon, Luiz Roberto Ponte, Sebastião Melo, foram lá, votaram na convenção, votaram contra a candidatura própria, no caso. Sim, deu toda aquela confusão. Aquela confusão. Aí o Gabriel ganhou, aliás, contra a aliança com Eduardo Leite. Aí o Gabriel acabou ganhando essa parada, apertadíssimo. Foi como candidato a vice, não teve o apoio do Melo, não teve de outros caciques do MDB. E ganhou a eleição junto com o Eduardo Leite. Agora ele teve o apoio de todo mundo, inclusive de Alceu Moreira, que eu achei que fez um gesto de grandeza indo lá, porque eles saíram rompidíssimos. O Alceu Moreira queria ser candidato em 22, perdeu a parada para o Gabriel, que tinha dito que se o Alceu fosse ele não iria. E agora ele foi porque diz que tem uma ligação muito profunda com o MDB, se dá muito bem com a base partidária e que não poderia deixar de ir lá nesse encontro estadual, nesse congresso. Então foi o próprio Sebastião Melo, que não apoiou o Gabriel lá em 2022, estava no palanque. É verdade que ficou um certo desconforto porque o Melo não disse assim exatamente com essas palavras, como disse Eduardo Leite, né? Onde eu estarei em 2026? O Leite falou, eu estarei percorrendo o Rio Grande do Sul ao lado de Gabriel Souza, que deve ser o nosso candidato, que tem que ser o nosso candidato, está desafiado a ser, para dar continuidade ao nosso projeto. Assim disse Eduardo Leite. Melo disse apenas o seguinte, eu estarei no palanque oposto do PT. Isso é óbvio. Melo sempre estará no palanque oposto do PT. Mas não disse com todas as letras, eu estarei com o Gabriel. Mas eu acho que foi só um deslize, porque afinal ele foi lá, ele poderia não ter ido, mas ele foi ao Congresso, estavam todos os principais líderes do MDB ali reunidos,
reforçando esse apoio ao Gabriel. Por que estou destacando isso? Porque havia dúvidas se o governador Eduardo Leite apoiaria o Gabriel, já que nas pesquisas ele não aparece muito bem. Mas há uma avaliação interna de que as pesquisas são muito preliminares, que o Gabriel tem como crescer, até porque ele é menos conhecido, e que as obras, as entregas do governo vão aparecer e vão favorecê-lo. E ele deve assumir em abril do ano que vem, quando Eduardo Leite também deve sair para concorrer ao Senado? Essa é uma das hipóteses, né? Ele assumiria o governo do estado e concorreria como candidato. Concorrendo, ele não pode ser candidato à reeleição depois, porque ele, se ganhar, claro. Mas Eduardo Leite tem dito que não tem certeza ainda do que fará. Ele queria muito ser candidato a presidente da República. O Senado é uma opção e ele reconhece que é. E aí sim, se ele for, ele tem que abandonar o governo, tem que renunciar ao governo e aí o Gabriel assumiria. As dúvidas que se tem hoje é o que fará o PP, o Progressistas. Estava lá Celso Bernardi, que é presidente de honra do PP, mas não estava a família Covatti, não estava o presidente estadual, que é o Covatti Filho, que se lançou pré-candidato, assim como Hernani Polo, que é o sonho de consumo do MDB é ter Hernani Polo como vice, mas ele também se lançou como candidato. Agora a gente precisa esperar para saber o que afinal o PP vai fazer, porque tem uma ala que gostaria de apoiar o Zucco, a ala mais à direita do PP. Qual é o tamanho de cada uma não se sabe, mas tem uma que quer candidatura própria e se fosse um candidato próprio uniria as duas, mas eles sabem que tem muito pouca viabilidade. E aí a dúvida é o que o PP vai fazer e temos que esperar por isso. Juliana Brizola, por enquanto, segue com a candidatura, mas eu não acredito que ela venha a ser vice de um ou outro. Ela ou será candidata a governadora, como quer Carlos Lupe, ou será candidata a deputada federal, que é o desejo dos líderes, de boa parte dos líderes do PDT no Rio Grande do Sul, para aumentar a bancada, que hoje ele só tem 2, e teme-se que não consigam repetir esses 2 se não houver uma nominata forte para candidatos a deputado federal. 9h42, ainda falaremos muito sobre esse assunto. A Rosane traz essa bola ao centro aqui para a gente mostrar como está o cenário neste momento para a eleição aqui do Rio Grande do Sul, com seus 4 principais pré-candidatos já eu não definidos. falei, né, mas porque já foi o primeiro, o deputado Luciano Zucco foi lançado, sacramentado como candidato a governador. A gente chama pré-candidato porque a condição de candidato só é obtida depois da convenção, mas é candidato. A governador... Candidato mesmo pela burocracia só agosto do ano que vem, né? Isso, então assim, vamos lá, ele é candidato e lançaram com uma aliança com o Novo, que normalmente não faz alianças, dessa vez o Novo fez, com Marcel Van Hatten como candidato ao Senado e o deputado Sanderson na outra vaga, que ainda pode ser negociada também. Da mesma forma que no MDB foi lançado o Germano Rigoto como candidato ao Senado. Rigoto se dispôs, se ofereceu, colocou o nome à disposição, mas sabe que se o Leite for candidato, provavelmente essa vaga vai para um partido aliado. Mas se ele não for, Rigoto está ali, pronto para ser. Presidencial, Rosane, o que dá para arriscar nesse momento? Tem uma bola dividida, tem o Eduardo Leite, que acabou de dizer que quer ser governador do Rio Grande do Sul, quer ser presidente, aí tem Tarcísio, tem Ratinho Júnior, Caiado acho que já saiu da disputa nesse momento. Não saiu, ele continua, tem feito, assim, tem tentado mostrar que Goiás é um estado muito bem avaliado, que faz tem a situação de saúde dele que deixou fora um pouquinho do cenário, ele ficou um pouco fora do cenário porque ele teve um problema de saúde, um problema de coração, mas já teve alta, já voltou para casa. A eleição presidencial, assim, tem um candidato certo, né? O presidente Lula, candidato à reeleição. E aí, do outro lado, a oposição está na mão, pendurada por uma decisão de Tarcísio Freitas, que é o governador de São Paulo. Se o Tarcísio for, é um quadro. Se o Tarcísio não for, é outro. Ele tem condições de unir a direita numa candidatura só, apesar de ser atacado frequentemente por Eduardo Bolsonaro, que diz que ele é um traidor, porque ele não está empenhado na anistia do pai, porque ele quer ser candidato, então ele tem essa dificuldade. E se ele não for, como ele tem dito que não irá, que vai ser governador de São Paulo, abre-se a porta para Ratinho Júnior, que eu acho que tem bastante possibilidade de ser pelo PSD, ou Romeu Zema, do Novo, e ainda o Caiado, que tem essa possibilidade, esse vai não vai. Para o governador Eduardo Leite, acho muito difícil a situação, dado que no PSD ele é o segundo nome, o primeiro é o de Ratinho Júnior.